Olá! No Japão antigo, há muito tempo atrás, um grande general samurai havia se questionado sobre o sentido da vida. Depois de ganhar muitas batalhas e ser super reconhecido, soube que naquela cidade que ele estava passando havia um grande mestre. E então, perdão, decidiu procurar esse grande mestre. Seguiu, entrou pelas ruas, foi até a última casa de uma rua, na última rua. E lá num casebre muito humilde estava um senhor sentado em postura meditativa, tomando um chá. Ele abre a porta e já entra perguntando: ouvi falar que você é um grande mestre. Eu sou o grande samurai fulano de tal, ganhei 1000 batalhas. E agora vim procurar saber de você a verdade sobre o inferno e o céu. Se você é um grande mestre, eu queria que você me mostrasse o que é o inferno e o que é o céu. O senhor deu uma grande gargalhada. Você não é nada. Quem é você para achar que eu posso te ensinar? Você não merece os meus ensinamentos. Você é uma mosca. Então, o samurai, se sentindo extremamente desrespeitado naquela época, isso era uma questão de vida ou morte, sacando da bainha, botando a mão na espada, quase sacando a espada, antes de sacar, falou assim: você vai morrer! E foi na direção do grande mestre. E o grande mestre então apontou: isso é o inferno. Então o samurai parou, reconhecendo a sabedoria do momento, e se prostrou e agradeceu. Obrigado, mestre. E então o grande mestre apontou: isso é o céu. Essa é uma história muito interessante para a gente começar a falar um pouco sobre os estados mentais, que é o tema da 8ª aula do curso de formação de instrutores de meditação da Sociedade Vipassana. Existem muitas formas de classificação dos estados mentais, né? Existe, por exemplo, os estados mentais propostos pelo Silva Mind Control, baseados nas ondas, né, alfa, beta, delta, gama, que colocam, a partir desse eletrocefalograma, o quanto que o cérebro está vibrando nessas frequências, né? A maioria das ondas, né, está assim, nessa frequência. Existe também um estudo, né, para a medicina, para a gente avaliar qual é o grau de consciência das pessoas. Então, a gente, desde o sono, coma, sono, os estados alterados, né, hipnopompia e tal, a gente mede até a pupila para ver, né, se está respondendo, enfim, para ver o nível, né, se coma. E a vigília física, né, que é o nosso padrão. E esses são, então, esses estados são colocados em uma escala de consciência, né, para a biomedicina. Existem outras formas de avaliar, né, os nossos estados. Por exemplo, quando a gente pensa em a nossa mente estando mais agitada, ou então a gente está muito mais voltado para o passado, ou muito mais voltado para o futuro, ou quando a gente está calmo, ou quando a gente está focado. Segundo os estudos da neurociência, né, recentes, existem 3 grandes modos de funcionamento do cérebro que são mutuamente excludentes. Se você está num modo, você está funcionando só naquele modo, e os outros 2 modos não funcionam. O primeiro modo é um modo muito conhecido, que tem a ver com as nossas emoções, né, de raiva, de medo, né, que são aquelas emoções que colocam a gente num estado mais acelerado, mais agitado, e que fazem o cérebro funcionar na base de adrenalina, cortisol, né? Não só o cérebro, mas o corpo todo reagindo numa postura de fugir ou combater.
né? Então, esse é um estado de estresse, é o nosso estado de angústia, ansiedade, é o que não nos deixa dormir. E ele é sobreposto e ele é recolocado, ele é diferente de um outro estado, que é o estado focado, o estado de aprendizado, o estado do modo operante, quando a gente está fazendo alguma coisa. Então, o cérebro está funcionando na base de responder, né, de fazer alguma coisa. Então, ele tá dopaminérgico, né? Então, ele está tentando repetir ou tentando agir de algum modo para conseguir o que ele precisa. Também é nesse foco, nesse modo focal, que a gente aprende, né? Então, quando a gente está funcionando para aprender algo, ele está nesse modo, que é o modo do foco. E existe o modo da mente enquanto ela está calma, quando ela está serena, né? Quando ela está... o cérebro está funcionando à base de ocitocina, e aí, então, ele está mais rebaixado, né? Mais introspectivo. Então, esse modo de funcionamento, que é esse modo calmo, né? Sereno, introspectivo, é um modo também associado à meditação. Se você está num dos modos, você não está no outro. Como eu já falei, eles são mutuamente excludentes. Isso é interessante pensar porque os modos de funcionamento, os estados de consciência e os estados mentais, se a gente for parar para pensar, eles são determinantes para o nosso comportamento. Você você responde ao mundo de acordo com o seu estado mental, né? Então, se você está num estado mais agitado, mais agressivo, a tendência é que as suas respostas sejam mais problemáticas, né? Menos pensadas, menos refletidas, gerando consequências desagradáveis, né? Indesejadas. E quando você está em outros modos, um modo mais focado, no modo mais calmo, as suas respostas têm tendência, né, de ser mais aceitáveis, desejáveis. E aí a gente se pergunta assim, caramba, então como é que eu posso saber em que estado mental que eu estou? Os estados mentais eles têm muitos sinais corporais, né? Então você vai ver a sua respiração. Geralmente os estados mentais mais agitados trazem a respiração para cima, seu coração acelera. Para cima, aqui no tórax mesmo, você vê o ombro mexendo, né? A pessoa fica aquela respiração, você sente calor, você sente aquela energia no corpo, que é para fugir ou lutar. Os estados de foco, né, também às vezes podem ser aumentados, melhorados, e algumas pessoas, seus estados de aprendizado, conseguem entrar num flow. Então é quando você percebe a sua atenção mais focada, a sua mente mais afiada, você percebe que existe uma predisposição para o aprendizado e para uma ação, para uma ação pensada, né, consciente, para uma ação consciente, voluntária. E quando você se percebe no modo mais calmo, você vai perceber que existe um relaxamento, a respiração vai mais para baixo, ela se torna uma respiração mais abdominal. Você percebe que a mente está um pouco mais silenciada ou mais reflexiva nesse sentido de conseguir observar seus estados mais internos, né? E permite que você, inclusive, perceba, né, alterações, né, nas imagens, né, do seu inconsciente. Isso pode vir à tona nesse momento em que você está mais reflexivo, introspectivo e se estudando. Então, existem graduações nesses 3 modos de funcionamento e que dentro desses 3, como parâmetro, você pode ir avaliando, bastando olhar para si, né? Como é que você está. Tenta se perceber agora, como é que você está. Tenta perceber o seu estado geral corporal e seu estado mental.
Em que modo de funcionamento você está? Você está mais agitado? Você está mais calmo? Você está mais focado? Como é que você está? E resta ainda saber, tudo bem, como é que eu altero, ou como é que eu modulo. Se eu quero pegar um estado mais agressivo, mais agitado, mais adrenérgico, né, de fuga ou luta, e passar para o estado mais calmo. Isso é muito importante saber fazer, mas isso só vem com treinamento. Então é por isso que a gente faz meditação, para poder treinar, encontrar esses estados, né, mais focado e mais calmo, esses dois estados, para que quando for necessário a gente pode recobrar a nossa respiração, a gente possa fazer os exercícios para recobrar a nossa clareza mental, né, os exercícios meditativos, e até mesmo deixar gatilhos, né, de respiração, até gatilhos comportamentais, do tipo coçar o dedo, apertar a orelha, que são formas de você voltar para os estados em que você estava quando você fez esse gatilho, né? Assim, são técnicas, né? Todas elas aprendíveis para você modular os seus estados mentais. Mas talvez o que mais importa é essa capacidade de ter consciência sobre esses estados mentais. Se você simplesmente consegue amorosamente perceber e deixar esses estados, né, existirem sem forçar, mas também sem reagir a eles, sem se engajar neles, apenas percebê-los, né, qualquer que seja o seu estado mental, você vai adquirindo uma coisa que a gente chama de metaconsciência, ou estado meditativo, ou estado mindful, que é essa consciência que surge quando você consegue prestar atenção no seu momento presente, sem criar expectativas, de modo curioso e sem grandes julgamentos, também sem se envolver neles. E esse é o estado mental mais desejável para nós meditadores, o estado mindful, o estado meditativo, o estado metaconsciente, consciente de que se está consciente, presente plenamente e sem engajamento, né? De modo que você possa, no lugar de reagir ao mundo, responder como eu já falei antes. É isso. Um beijo, fica bem.